Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, aqueles que nos assistem nesses momentos, os nossos telespectadores da TV Leste, eu queria primeiro fazer aqui uma reflexão. Em tempos passados, eu ainda cheguei a assistir os partidos políticos, usando a sua forma orgânica, politizar os seus militantes, os seus membros. Fazia-se debates, reuniões, palestras teóricas sobre a história da evolução mundial, da economia, da política, avaliação conjuntural daquele momento do nosso país e, evidentemente, elegendo os melhores rumos a ser tomado em favor e benefício do grande público, do povo de modo geral, que a gente se pretendia representar. Eu fico muito triste hoje quando eu vejo os políticos se definhando em questões menores, em questões específicas, em questões que não condizem nada com o parlamento, nem com o avanço, e nem com os reais problemas do povo do Estado do Rio de Janeiro e do povo brasileiro. Muito triste. Eu acho que nós, Poder Legislativo, ao qual eu tenho orgulho de pertencer, tem uma missão de ser a vanguarda das grandes mudanças e da busca do bem-estar permanente que o povo do Estado do Rio de Janeiro tanto precisa. De maneira que não é uma coisa que me causa alegria ver esse tipo de debate aqui, que acabamos de ver. Eu quero também, senhora Presidente, registrar aqui uma atitude muito ruim, fatos que ocorreram no 3º Distrito de Duque de Caxias ontem, onde 2 pessoas morreram e mais 2 ficaram gravemente feridas, fruto de uma ação policial que, num combate a possíveis traficantes de droga, se encerrou num grande tiroteio, no qual ficaram feridas e morreram pessoas até então ditas inocentes, e eu acredito que o seja. É muito ruim, porque quem nesse Estado não quer que a violência seja combatida, que o tráfico de drogas seja exterminado, que a gente possa voltar a ter paz, a ter tranquilidade, sem submeter as nossas crianças, os nossos jovens, a esses vícios terríveis? Quem nesse Estado e nesse país não quer isso? Agora eu fico preocupado quando, sob o argumento de combate a esse tipo de coisa, a ação resulta na morte de pessoas inocentes, no aniquilamento de pessoas que nada tem a ver com isso. É preciso que as forças de segurança do Estado, hoje sob intervenção federal, comece a pensar sinceramente sobre isso
e começar a ter uma condução e um comportamento que, como dizia meu velho pai, mate a pulga sem ter que matar o cachorro. Agora, combater a violência, gerando ainda mais violência, gerando ainda mais dor, mais tristeza, principalmente em lares inocentes, sinceramente não é a melhor coisa e não é isso que a gente tanto preconiza. Eu quero completar essa questão. Eu tenho sido muito procurado na Baixada, onde convivo, e também convive Vossa Excelência, presidente. As pessoas do povo, por não ter onde recorrer, esmagadas pela violência, esmagada pela falta de segurança, até dando vivas à intervenção, porque qualquer nesga de esperança que eles possam ter em relação ao combate à violência, lhes abre uma perspectiva de futuro. Mas eu volto a insistir e dizer aqui, o ex-governador Brizola, num determinado momento, ele governador há mais ou menos 30 anos atrás, questionado pela imprensa por uma ação da polícia de ostentação de arma de fogo, e naquela época ainda não tinha fuzil, ele disse o seguinte: nós, governantes, precisamos combater arduamente a violência e esse tipo de coisa. Evidentemente que não podemos esquecer das causas que levam à situação de violência. Porque se a gente também não combater as causas, com certeza nós teremos essa guerra perdida. Isso há aproximadamente 30 anos. Não se combateu as causas e, infelizmente, estamos perdendo a guerra. Cansei nessa casa, e em outra casa legislativa de onde sou oriundo, que é a Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, ouvi discursos e mais discursos. Chamar os gestores da segurança pública de incompetentes. E que aqueles precisavam sair para que entrasse outros e resolvesse o problema da violência. Isso há mais de 30 anos. E, infelizmente, os gestores foram se sucedendo, as promessas sendo propaladas, e as coisas não aconteceram. E, efetivamente, o que nós vimos foi um aumento significativo do desrespeito e da violência no nosso Estado. Simplesmente porque nós não fizemos o dever de casa, que foi combater as causas desse processo. Agora mesmo, a chamada intervenção, eu estou terminando, presidente. A chamada intervenção é, na verdade, um artifício para tentar combater os efeitos, levar os componentes das Forças Armadas, os soldados do Exército, por exemplo, os cabos, aí para as comunidades pobres, chutar as portas dos miseráveis. O que faz o governo, o aparato de segurança a nível nacional, que ao invés de tentar atacar os efeitos, fazendo essa falsa intervenção, não coloca nas fronteiras, nos portos, nos aeroportos, toda essa máquina de segurança pública que detém o poder federal, para evitar, por exemplo, que aqui chegue essa quantidade de drogas e aqui no Rio de Janeiro chegue essa quantidade de armas pesadas. Eu volto a insistir.
O Rio de Janeiro não fabrica armas pesadas, não tem fábrica de fuzil, não tem fábrica de metralhadora. O Rio de Janeiro não planta maconha e o Rio de Janeiro não refina cocaína. Tudo isso aí que causa 80% dos grandes males na área de segurança ao povo do Rio de Janeiro vem de fora. O seu combate está absolutamente a dispor das forças de segurança de controle do governo federal, sem que tenha necessidade de botar os seus soldados para ficar aqui nas comunidades pobres, chutando as portas da miséria. Portanto, aqui fica o nosso registro, fica mais uma vez o nosso protesto, para que o povo do estado do Rio de Janeiro e o povo brasileiro tenha mais uma vez conhecimento de que a gente precisa de combater, mas combater do lado certo, daquele que concretamente vem trazer solução e resultado verdadeiro para a nossa gente. Obrigado.